Oi, gente, graça e paz. Estou aqui passando para trazer mais uma reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em 2 Timóteo, verso 1, 12, que diz: É por isto que eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei a quem crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, louvado seja Deus, para mais uma reflexão. Como manter a alegria, louvado seja Deus, apesar dessa circunstância, né? Como você vai manter, nós mantemos uma alegria diante das circunstâncias, diante das adversidades, né? Esse texto da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vai dizendo que, louvado seja Deus, no momento que o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele se encontrava ali, amado, preso, louvado seja Deus. Na carta, está escrito nessa carta, ele começou a escrever o ministério dele, né? E chegando ali pedindo para que, louvado seja Deus, Timóteo, ele viesse até ele, né? Ele não sabia que ia ver Timóteo novamente, mas ele começa a ler essa carta e nesse versículo ele começa a escrever, a manter firme diante das adversidades. Hoje nós sabemos que é muito difícil a pessoa se manter diante da adversidade, diante das lutas. Louvado seja o nome do Senhor. De vez que cada dia que nós passamos, as coisas estão mais difíceis. Cada dia que nós passamos, louvado seja Deus, para andar no caminho do Senhor, louvado seja Deus, tem que estar firme na fé. Ainda assim, no meio dessas crises todas, o apóstolo Paulo, ele mostrou firmeza, louvado seja Deus, mostrou postura, louvado seja Deus, ali diante, louvado a adversidade, para transmitir, louvado seja Deus, para aquele povo, para transmitir, louvado seja Deus, valores, louvado seja Deus, sobre a vida, valores, louvado seja Deus, no meio da circunstância, louvado seja Deus, para que, como um bom pastor, como um bom, louvado seja Deus, apóstolo, como um bom ministro da palavra do Senhor, que ele mantinha firme, louvado seja Deus, ali para passar para as pessoas. Hoje as pessoas manter valores, louvado seja Deus, diante da diversidade, é difícil você encontrar, porque muito perde o equilíbrio, muito perde, louvado seja a postura, muito perde, louvado seja Deus, a reverência diante do Senhor, os seus princípios diante, louvado seja Deus, daquilo que está vivendo, né? E Paulo não, Paulo ele já vai dizendo aqui, louvado seja Deus, que ele vai manter firme até o final dos dias, né? Diante da grande luta, louvado seja Deus, que nós passamos, o apóstolo Paulo, ele permanece de pé diante da grande luta, né, que ele enfrenta, e eu não vejo diferente na nossa luta. Diante do dia que você passar, você tem que manter-se em pé até o final do dia, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir, né? Quando Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus, aonde você tem que se formar ali, louvado seja Deus, firme diante do Senhor, para que venha se cumprir a vontade do Senhor, para que ele venha te fortalecer. A Bíblia traz, louvado seja Deus, se eu for falar aqui, inúmeras, louvado seja Deus, inúmeras coisas, inúmeras palavras, inúmeros profetas que manteve firme diante da adversidade, que manteve firme diante da circunstância a qual está vivendo, mas não largou, louvado seja Deus, a palavra do Senhor no momento difícil. Entenda, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é que menciona, o único texto que eu li, que eu encontrei, que vai mencionar, louvado seja Deus, Paulo, ele dando uma lição, louvado seja para nós
para nós como se fosse um tratamento espiritual, um tratamento de força em meio à tempestade, uma lição de vida para que nós viemos, louvado seja Deus, permanecer força diante da adversidade, manter firme diante das lutas, louvado seja o nome do Senhor, porque louvado seja Deus, às vezes é difícil você manter uma família, é difícil você manter um casamento, é difícil você manter uma vida espiritual diante dessa situação. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, louvado seja Deus, que nós devemos permanecer firmes diante da adversidade, a como nós temos que precisar e convicção que o Senhor é conosco. A primeira, louvado seja Deus, a primeira coisa que o texto ela vai nos dizendo, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo ele manda chamar Timóteo, mas ele disse que ele não sabia que diante da adversidade que ele estava passando, ele não sabia que ele ia ver Timóteo, porque louvado seja Deus, ele poderia ser morto, ele poderia ter acontecido alguma coisa no meio das aflições, no meio da luta que ele está passando, mas ele crê que até o final do dia, louvado seja Deus, o Senhor, ele é fiel, ele ia permanecer firme na sua vida, louvado seja Deus, com Deus, para que viesse, louvado seja Deus, pedir força ao Senhor, para que ele viesse ter motivo de perseverança naquilo, louvado seja Deus, que ele estava crendo. Nós precisamos crer, irmão, no meio da nossa caminhada. Nós precisamos crer, permanecer, louvado seja Deus, o sentido da palavra do nosso Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, nós precisamos crer naquele que nós temos crido. Louvado seja Deus, mas quem crê, louvado seja o nome do Senhor, no Senhor, ele tem razão de tudo. Louvado seja Deus, ele tem razão que outro dia vai ser um dia melhor, ele vai ter convicção que a tarde dele vai ser abençoada, a noite vai ter que ser abençoada. Você não pode perder a sua fé diante da adversidade, porque louvado seja Deus, se você permanecer firme, louvado seja Deus, diante do propósito do Senhor, a qual Deus te chamou. Paulo, louvado seja Deus, ele dá um exemplo de perseverança. Ele foi apredejado, foi preso, foi acusado, rejeitado, abandonado, louvado seja Deus, desacreditado, louvado seja Deus, e decapitado, né? Mas ele permaneceu, louvado seja Deus, chicoteado, mais um outro exemplo, mas ele permanece fiel até o fim. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor, no meio da adversidade dele, louvado seja Deus, louvado seja ele, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a alegria? Será a angústia? Quem nos separará do amor de Deus? Será que a fome? Será que a nudez? Será que é o perigo? Então o apóstolo Paulo está dizendo, louvado, em todas as coisas, louvado seja Deus, nós somos mais que vencedor no meio daquele que nos amou, aonde, louvado seja Deus, se encontra escrito ali, depois você procura, em Romanos 8,35, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele considerava maior líder, louvado seja o nome do Senhor, maior líder do cristianismo naquela época, né? Ele ali, louvado seja Deus, sofreu muito, louvado seja Deus, para pregar a palavra do Senhor, mas ele permaneceu firme na fé, permaneceu firme em meio da adversidade, creu nas promessas de Deus, louvado seja Deus, e ele diz, louvado seja Deus, que ele, louvado seja Deus, ele está certo, louvado seja Deus, que o Senhor será com ele até o fim, aonde diz aqui em Timóteo, louvado seja Deus, aqui, louvado seja Deus 2, ali 3, o primeiro 12 que nós lemos, ele vai dizendo, louvado seja, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonha. Olha, irmã, não me envergonha. Muita gente se envergonhando do evangélico, muita gente, louvado seja Deus, escandalizando, louvado seja Deus, em evangélico, mas ele disse: por sei quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar e depositar
até o fim do dia. Eu quero dizer para você que está aí passando por dificuldade, passando, louvado seja Deus, o teu casamento não está bem, a sua saúde está em estabilidade, louvado seja Deus, tua vida financeira está com crise. Eu quero dizer para você, crê, louvado seja o nome do Senhor, aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a tua vida no meio da caminhada, louvado seja Deus. O Senhor vai louvar seja Deus, vai permanecer fiel na sua vida. Ele vai fazer você lembrar as promessas que Ele fez na sua vida. Vai dar certo em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir, louvar seja Deus, sobre a tua vida. A fidelidade dEle não falha, amados, louvar seja Deus. Como nós estamos convictos, louvado seja Deus disso, toda luta ela torna mais difícil a ser enfrentada. Louvado seja Deus, mas nós temos que permanecer a fidelidade no Senhor, a recuperação, louvado seja Deus, de uma vida de fidelidade ao Senhor. Está cheio, louvado seja Deus, da presença do nosso Senhor. A fé, permanecer firme para que nós venhamos vencer as batalhas do dia a dia. Eu quero dizer para você, permanece fiel ao Senhor, que Ele permanecerá fiel contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz na tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, vinde a mim todo que está cansado, todo que está, louvado seja o nome do Senhor, fadigado, que Ele aliviarei. Sabe o que Jesus está dizendo para ti? Ele vai te aliviar, louvado seja Deus, no meio da sua angústia, no meio da sua, louvado seja Deus, caminhada. Louvado seja, a caminhada está difícil, louvado seja Deus, mas tem uma forma para você permanecer firme no meio da diversidade. Louvado seja Deus, crendo, tendo fé, louvado seja Deus, de permanecer firme na palavra do Senhor. O que vai te permanecer fé é duas coisas: a fé em Jesus Cristo e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Leva para a tua vida a palavra, leva a caminhada, porque Deus, Ele vai fazer na tua vida o melhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, louvado seja Deus, deixa o seu gostei. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida nesse dia em nome de Jesus. Permaneça firme, que Deus, Ele é contigo.